Formas geométricas coloridas se movimentam. Aparece escrito Programa Especial em tinta e em braille. Olá, está no ar o Programa Especial. Aqui a palavra-chave é a inclusão. Fique por dentro das novidades do universo das pessoas com deficiência. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. No Programa Especial de hoje, vamos jogar paintball com Zé Luiz Pacheco, acompanhar uma entrevista sobre células-tronco com o cientista Steven Hain, conhecer a história da americana Leirônica, que tem síndrome de Asperger, e ainda bater um papo com a estudante Clara, que tem deficiência auditiva. O repórter Zé Luiz Pacheco embarcou em mais uma aventura, dessa vez com direito a capacete e roupa camuflada. Ele participou de uma partida de paintball em Piratininga, no Rio de Janeiro. No combate, as armas, chamadas de marcadores, são carregadas com bolinhas de tinta. Acompanhe. Oi, gente, sou Zé Luiz Pacheco, estou no estado do Rio de Janeiro, precisamente em Piratininga, num campo de paintball. Eu estou com uma indumentária toda propícia para essa brincadeira. Eu estou com um colete, um macacão e uma máscara. E um marcador. O que é essa brincadeira? Cada um vai ter um fronte, cada um vai ter o seu quartel-general. E a brincadeira é tentar acertar o outro para eliminar o outro do jogo. Eu acho que vai ser muito irado. Eu nunca participei dessa brincadeira. Pelo que eu vi aqui, eu já gostei. Então vem pra brincadeira que eu gosto de aventura. Zé mira com o marcador e dispara. Gente, olha só, eu tô com o Marcos. Ele é responsável pelo campo de paintball. Beleza, Marcos? Beleza. Marcos, vamos lá. Primeiro explica o funcionamento de um marcador. Ele funciona com uma pressão de um gás que é CO2, que ele é para impulsionar as bolinhas. As bolinhas são cápsulas gelatinosas, né, biodegradáveis, que contém uma tinta dentro, tinta biodegradável. Ela, ao atingir o alvo, ela explode, aí atinge a pessoa. Marcos com Zé e mais 3 participantes. Vou explicar a vocês agora como é que é a prática de paintball, para vocês jogarem de maneira segura e divertida. Bem, o paintball, a principal regra é não tirar a máscara dentro de um campo de paintball, né? O perigo do paintball é a vista. Então, se você não tirar a máscara, você está dentro da regra de segurança. A segunda regra de segurança é o plug. Toda vez que você sair do campo, você é obrigado a botar um plug, né, para você sair do campo. Marcos coloca o plug e um tampão na saída do marcador. O jogador sendo atingido em qualquer parte do corpo é eliminado? Do marcador, cilindro e qualquer parte do seu corpo, até no sapato, você está fora do game. Essa bolinha, quando ela bate em você, que é a munição, ela estoura, entendeu? Ela bate e estoura. Aí você está eliminado do game. Aí você levanta o seu marcador em cima da cabeça e grita neutro. Zé e os participantes se escondem atrás de latões de ferro e começam a correr de um lado para o outro e atirar. Quanto tempo de duração a cada batalha, vamos dizer assim? Dura de 7 a 10 minutos. Né? O certo é 7 minutos. Mas, por exemplo, tá um jogo de 10 pessoas. Né? Então todo mundo foi eliminando, ficaram só 2. Um de cada time. Eu não vou acabar o jogo com 7 minutos. Vou deixar para 10 minutos para ver quem vai ser o time campeão. Jogadores correm por um chão de terra coberto por folhas secas e se escondem atrás de paredes e latões espalhados pelo terreno. Muita ação, muita adrenalina, muita diversão. Esse cara fala a minha língua. Zé, em sua cadeira, também corre para se esconder. Em meio ao mato alto, Zé é atingido por um tiro. Em seguida, levanta o marcador, como Marcos orientou. Gente, sensacional, sabe? Brincadeira legal, dá pra trazer uma rapaziada bacana, brincar com a galera, sabe? Se divertir, uma adrenalinazinha, muito legal, gostei. A opção fica aí, fica a dica pra vocês e até a próxima. Eu gostei, espero que vocês gostem bastante. Os 4 jogadores levantam seus marcadores. Na série de reportagens gravadas em Nova York, o programa especial entrevistou Leirônica Hawkins, que tem a síndrome de Asperger. A partir das próprias experiências, ela escreveu e ilustrou um livro de história em quadrinhos chamado Síndrome de Asperger, uma deficiência invisível, que foi exibido na New York Public Library. Hoje, Leirônica faz trabalhos voluntários na biblioteca.
Leirônica anda por uma calçada e passa por um portão de vidro onde se lê New York Public Library. Hi, my name is Leirônica. Oi, meu nome é Leirônica. Eu comecei uma nova carreira como autora de histórias em quadrinhos. Eu moro em Nova York. Eu nasci e cresci no Brooklyn. E tenho síndrome de Asperger. Eu fui diagnosticada aos 28 anos e eu tive alguns problemas de relacionamento com os meus parentes por causa dos meus sintomas. Eu acabei sem casa. Eu vivi num abrigo para pessoas com deficiência física, o que foi muito difícil para mim, porque a minha condição não é física, é neurológica. É uma condição neurológica que não tem nada a ver com ser inteligente ou burro. Significa apenas ter problemas em se comunicar com as pessoas. Às vezes, nós não sabemos o que dizer e como dizer. Quando eu estava no abrigo, eu aprendi que existem diferentes tipos de discriminação. Meus sintomas causaram muitos problemas algumas vezes. Não que os meus sintomas causassem problemas, mas sim a maneira como as pessoas reagiam aos sintomas. Por exemplo, no abrigo, eu ficava num quarto com 3 outras mulheres que usavam loções para o corpo e eu ficava enjoada o tempo inteiro. Eu falava, estou me sentindo mal, eu não consigo respirar aqui. Eu vou abrir a janela. E elas ficavam muito zangadas comigo. Elas não levavam os meus sintomas a sério. Elas me acusavam de causar problemas, de tentar controlar as pessoas. Era muito estressante para mim. Eu não podia fazer uma coisa tão simples, abrir a janela para que eu pudesse respirar. Então, para fugir disso tudo, dar um tempo no estresse, eu vim aqui quase todo dia. Eu vim aqui para entrar na internet, porque eu queria saber mais sobre a minha condição e eu também esperava encontrar organizações que ajudassem adultos no espectro. As pessoas falam muito sobre crianças com autismo, mas quando tem a ver com adultos, acho que nós não estamos bem representados. Foi o que aprendi, mas felizmente eu descobri uma grande oportunidade neste local. Eles estavam procurando por artistas. Arte é a minha paixão, e eu desenho desde os 4 anos de idade. Eu pensei, este é um ótimo lugar para educar pessoas sobre Asperger. Em vez de só ler sobre isso num livro, eu posso mostrar a eles por desenhos exatamente como é. Leirônica exibe seus desenhos sobre uma mesa. O nome da minha história em quadrinhos é Síndrome de Asperger, uma deficiência invisível. Eu dei esse título porque a síndrome de Asperger não é algo que você percebe imediatamente. Você sabe quando uma pessoa está numa cadeira de rodas, quando uma pessoa é cega. Mas quando se trata de Asperger, você nem sempre consegue notar. Tem 3 personagens. Esta é a Andrea. Um de seus problemas é espaço. Por isso ela está afastando esse cara, porque ela sente que ele está muito perto dela e isso a faz ficar muito nervosa. Ela se parece muito comigo. Ela é uma mulher que tenta se estabelecer na cidade. Ela tenta entender quem ela é, qual o lugar dela no mundo. Ela trabalha numa galeria de arte. Ela passou por muitos problemas para chegar onde chegou. Embaixo à esquerda está Jeff, que representa diferentes tipos de pessoas no espectro. Não queria que fosse tudo sobre mim. Eu não poderia fazer isso. Jeff é chefe. Ele é uma das pessoas que chegam na cara das pessoas e não se dão conta que as estão deixando desconfortáveis. Ele também fala sem parar e não percebe quando a conversa deveria terminar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um dos meus personagens mais autoconfiantes. Ele sabe que tem Asperger e não se desculpa por ser como é. Esse é Shane. Ele está no 2º grau. Isso é uma coisa que eu faço, mexer meus dedos. Ele parece estranho para os seus colegas de turma. Eles riem dele, o chamam de retardado. E eu queria fazer sob o ponto de vista de alguém no colégio, porque estar no colégio é difícil. E é mais difícil ainda quando você tem Asperger, porque tem muita pressão no colégio para se entrosar, fazer as coisas certas, usar as roupas certas. Quando você vê o que os personagens passam, parece ser meio dramático, mas essa é a realidade. O que Andrea passa foi o que eu passei.
Eu demorei muito para revelar isso porque antes eu sentia vergonha. Mas para ser um artista verdadeiro, você tem que pôr a vergonha de lado. Você tem que assumir o risco. Imagem aproximada de um dos desenhos em quadrinhos de Leirônica. Esse eu acho extremamente importante. Tem a ver com Asperger e o mercado de trabalho. Uma vez eu li numa revista um estudo que dizia que quando uma pessoa entrevista outra para um trabalho, se a pessoa não olha o entrevistador no olho, é menos provável ser contratada. If that person doesn't look that interviewer in the eye, they're less likely to get hired. É a situação pela qual a Andrea passa aqui. Eu tenho esse problema também com contato olho no olho. She tends to stare at people's lips. Ela se fixava nos lábios das pessoas em vez de nos olhos. Eu só consigo olhar nos olhos por alguns segundos. Eu tenho problemas em sustentar o olhar. Eu tendo, então, a olhar para a boca ou para o que a pessoa está vestindo ao invés disso. Porque se eu olhar direto, eu fico muito nervosa. E aqui embaixo à esquerda, ela descreve os seus mecanismos de ajuda. O que ela faz quando ela tem esses ataques de pânico? São coisas que eu já fiz. Ligar a torneira no banheiro, porque o som da água é muito tranquilizante e também tende a bloquear os barulhos que me deixam nervosa. Aqui significa muito para mim. Ela foca no que ela consegue fazer. Na entrevista, ela foca nas suas qualidades, ela explica por que ela pensa ser boa para este emprego. Ela não sente pena de si. Aqui está. No final, ela consegue fazer algum contato olho no olho no final. Eles apertam as mãos e a entrevista acaba. Pessoas no Brasil que têm síndrome de Asperger, eu entendo totalmente o que vocês passam. Mesmo eu sendo americana, não importa de onde você é. Eu entendo como pode ser difícil. Meu conselho seria, não sejam muito exigentes com vocês mesmos. Provavelmente outras pessoas já estão fazendo isso. Não se torturem. Não é culpa de vocês. Tentem focar nas suas qualidades. Olhem para o seu lado positivo e foquem nisso. Isso é muito importante. Leirônica sai da livraria. Meu blog se chama Armadura Asperger. É como um escudo para se proteger, por isso que eu dei esse nome. O endereço é aspergerarmor.wordpress.com. Eu escrevo sobre as minhas reações, sobre as coisas sob o meu ponto de vista, o de uma mulher com Asperger. No próximo bloco, vamos conhecer a estudante Clara, que tem deficiência auditiva. Até já! Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. Viver fora do país é uma oportunidade de conhecer novas culturas, fazer amizades e se tornar mais independente. A adolescente Clara Donan, de 14 anos, que tem deficiência auditiva, passou um mês na Inglaterra. Ela contou ao Programa Especial como foi essa experiência. Clara e mulher caminham por uma rua de terra com gramas. Meu nome é Sabrina, eu sou mãe da Clara. A Clara é surda, desde 1 ano que a gente descobriu a surdez dela. E aí a gente buscou a oralização para a Clara, né? E aí a Clara se desenvolveu muito bem. E hoje a Clara tem uma oralização muito boa. E nós não temos nenhuma restrição a Libras. Ela até já começou a fazer o curso de Libras para poder também, né, se integrar nesse universo, né, do mundo surdo mesmo. Clara e sua mãe saem por um portão de mãos dadas. A ideia do intercâmbio nasceu, em princípio, para o irmão, que ia fazer 15 anos. E aí a gente começou a trabalhar com essa ideia. No meio do caminho, a gente falou, poxa, a Clara vai fazer 15 anos daqui a pouco. É uma boa oportunidade, já que o irmão vai, ela tem um apoio do irmão para ir também. Eu conversei com um curso de inglês, da possibilidade dela, com essa deficiência, fazer um intercâmbio, né? Como é que seria isso? E o inglês disse que não havia problema nenhum que ela fosse. Em um cômodo da casa, Clara utiliza um notebook.
em uma sala. Meu nome é Clarice, eu sou professora de inglês e acompanhei a Clara desde o primeiro dia em que ela procurou a escola de idiomas para aprender inglês. A Clara mantém um resquício de 10% de audição e ficou matriculada numa turma regular em que o professor precisou fazer simplesmente uma adaptação na sua parte gestual, no momento em que ele precisava falar de uma forma mais clara os fonemas, articular as palavras mais pausadamente, o que é bom para todos, não só para ela, não é? Juntando isso, o gestual, ela sentar logo na primeira fileira para que ela ficasse próximo dos professores, do professor, e isso foi o suficiente para que ela se desenvolvesse muito bem até hoje. Ela não tem nenhum problema, isso é lindo, quando as pessoas declaram que não a entenderam. A Clara lida com isso de uma maneira maravilhosa. Se ela não foi entendida, ela repete até que se consiga entender, e aí cria um vínculo, um interesse genuíno, tanto do professor entendê-la, quanto dela ao professor e quanto do grupo. Clara, sentada em um sofá, usa o notebook. Eu embedava Clara, entre 14 anos. Ich fürchte, ich bekomme Tage para Kateche. Quando fui para lá, eu fiquei em Londres por 2 dias. No hotel, para poder estar Londres, uma incursão por lá. Eu estava muito bem, nada vale. Depois, peguei meu ônibus para o Papum, para poder conhecer a família e também para ficar lá por 2 semanas. Foto de Clara na Inglaterra. Quando cheguei lá, quem me desbote em relação ao inglês, porque ele sabia que a pessoa ia me entender, ou se conseguia falar direito. No primeiro dia, quando cheguei na casa da família, teve que sentar, aí todo mundo começou a conversar e tal. Eu não queria não sentar, porque eu estou nervosa, mas eu consegui falar para quem fiquei. Quando eu consegui entender a pessoa, eu perguntava para minha prima, que é verdade. Mas tudo correu bem. Foto de Clara com o quadro da Mona Lisa ao fundo. Sentadas em uma mesa da varanda, Clara e a mãe olham fotos. Muito calmo, de 20 dias, e eu aprendi muito sobre a cultura, sobre a língua. Eu conheci muito país. E foi muito bom. O intercâmbio para a Clara trouxe a ela mais maturidade. A Clara voltou mais madura e buscando mais independência. Ela veio querendo mais coisas, né? Lá ela andava sozinha na cidade, ela ia para a escola sozinha, ela pegava o ônibus sozinha. Falava que em alguns momentos ela conseguia na loja comprar. Ela conseguia comprar uma coisa sozinha, né? Então, quer dizer, ela conseguiu um entendimento, né? Então, ela se virava sozinha num outro país de uma outra língua. Então, ela veio, eu senti nela esse desejo de estar mais independente. Clara e a mãe andam de mãos dadas na rua em frente à casa. Estou recebendo hoje aqui no estúdio Steven Hein. Ele é coordenador do Laboratório Nacional de Células Tronco Embrionárias da UFRJ. Stevens, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que são células tronco e o que são células tronco embrionárias. Qual é a diferença? Nosso corpo é formado por bilhões e bilhões de células especializadas que, por exemplo, vão poder dar origem ao cérebro, ou que formam o cérebro, que formam o coração ou o fígado. E as células tronco são, por definição, as células que conseguem dar origem a essas células mais especializadas. As células tronco embrionárias, que são oriundas de embriões que foram fertilizados até 7 dias, elas conseguem dar origem a todos esses 200 e tantos tipos de células que formam o corpo humano. No caso das células adultas, elas estão presentes, por exemplo, desde o feto ao recém-nascido, a criança e também a nós adultos,
só que elas estão localizadas já nas diferentes regiões do corpo e formam as células daquela determinada parte. Então as células que são colhidas no cordão umbilical não necessariamente são células embrionárias? Não, elas são, na verdade, por definição, células adultas. Elas dão origem a tipos celulares específicos, mas não a todos os tipos de células do indivíduo adulto. Então, por exemplo, uma célula-tronco da medula óssea, ela não tem capacidade de formar um neurônio, mas ela forma sangue, por exemplo, e vice-versa. Uma célula-tronco do cérebro forma neurônios, mas não é capaz de formar, por exemplo, sangue. E o que são as chamadas células-tronco reprogramadas? É uma técnica que foi desenvolvida no Japão em 2007 por um pesquisador chamado Shinya Yamanaka. O que ele basicamente fez foi o seguinte: ele conseguiu pegar um pedacinho de pele de um indivíduo adulto e ele conseguiu inserir dentro dessas células da pele uma receita que fazia com que a célula passasse a se comportar como uma célula-tronco embrionária. Então, quer dizer, uma célula chamada célula-tronco de pluripotência induzida, lembrando que a pluripotência é essa capacidade de virar qualquer tecido, e essa capacidade foi induzida por essa receita, por essa informação que ele foi capaz de colocar dentro da célula da pele. Então, com isso, você tem uma célula que veio de um indivíduo adulto, mas que tem a capacidade de dar origem a qualquer tecido do corpo, da mesma forma como acontece com a célula-tronco embrionária, que no caso veio de um embrião. E essa célula reprogramada, ela abre uma série de perspectivas que eram inéditas até 2007, 2008. Por exemplo, no caso do nosso grupo de pesquisa, a gente tem um foco no estudo de transtornos mentais. Então, uma das linhas de pesquisa é tentar estudar como que se dá o desenvolvimento de neurônios de pacientes, por exemplo, com esquizofrenia. Então, como é que a gente faz isso? A gente não precisa ter acesso ao cérebro de um paciente com esquizofrenia. É só tirar um pedacinho da pele dele. Exatamente, tira um pedacinho da pele, reprograma e transforma em neurônios. Então a gente estuda neurônios de pessoas com esquizofrenia comparando com pessoas comuns. Então é só para dar um exemplo de possibilidades. Você tem várias pessoas no mundo trabalhando com várias condições humanas complexas, como autismo, enfim, uma série de condições que só podem, de fato, passar a ser estudadas de uma forma mais fidedigna a partir da utilização desse modelo. Você falou em autismo. Como é a linha de pesquisa das células-tronco nesse caso? Um dos grupos mais atuantes nessa área é um grupo de um brasileiro, inclusive, que é o Alisson Motra, que trabalha na Universidade da Califórnia em San Diego, onde ele estuda justamente o desenvolvimento de neurônios que foram produzidos a partir da pele de crianças com autismo. E o que ele está descobrindo é que você consegue utilizar alguns medicamentos que conseguem reverter as características daquele neurônio autista e tornando-os próximos ou semelhantes aos neurônios de crianças comuns. Então, quer dizer, é um primeiro passo na busca, talvez, de medicamentos que possam reverter a condição de um paciente autista. Mas, enfim, são pesquisas ainda muito recentes, mas extremamente promissoras. E no caso da lesão medular, que é o meu caso, o que a gente pode esperar com relação às células-tronco? Bom, no momento há 15 estudos clínicos feitos com pacientes com lesão medular. A maioria deles a partir de células-tronco adultas. Esses estudos ainda estão em andamento, então a gente não tem como dizer, quer dizer, como vai ser a evolução dos pacientes. Normalmente os estudos são, no primeiro momento, de segurança. São estudos para confirmar ou comprovar que não vai haver um prejuízo, um retrocesso, né? Ou piorar a condição do paciente. E a partir do momento que se mostrar que a aplicação dessas células é seguro, você vai poder passar então para estudos um pouco mais amplos, com um número maior de pacientes, na expectativa de que haja de fato melhoras funcionais. E onde é realizado esse estudo no Brasil? Está sendo feito na Bahia, no Hospital São Rafael. É possível se identificar onde estão sendo realizados esses estudos através de um site na internet, um site em inglês que se chama clinicaltrials.gov. É um site americano onde você coloca o nome da doença, o nome da condição e o país, e ele mais ou menos já lista para você. Então isso é importante porque a partir desse site você consegue identificar aqueles estudos que são de fato validados, que têm, vamos dizer assim, o credenciamento, no caso do Ministério da Saúde ou do FDA americano, e isso é importante para poder, inclusive, você acompanhar a evolução desses estudos. Você pode soletrar esse site para a gente? Sim, se você entrar no Google e colocar CLINICAL-TRIALS. Stevens, você pode passar algum contato? É Lance, LANCE, UFRJ. E você, colocando isso no Google, você entra no nosso site. Então, no nosso site a gente tem informações sobre as pesquisas que a gente faz e tem também um contato. Então, quer dizer, paciente, familiar, qualquer pessoa interessada em saber um pouco mais sobre pesquisas com células-tronco, inclusive testes clínicos, pode escrever para a gente. A gente tem um grupo de estudantes
que respondem aos pacientes. Tem também o site da Rede Nacional de Terapia Celular, colocando RNTC no Google, você acessa esse site, e lá também tem o manual do paciente. Stevens, muito obrigada pela sua presença aqui. E essa foi mais uma entrevista super interessante sobre células-tronco. O programa especial de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Mas enquanto isso, continue conectado com a gente através da internet. Visite a nossa página, programaespecial.com.br, ou então as redes sociais Facebook e Twitter. Grande beijo, até semana que vem. Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site